Oi gente, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje falaremos sobre a natureza e a propagação da luz. Neste módulo, então, abordaremos as várias propriedades associadas com a propagação da luz e nessa aula em particular abordaremos as primeiras duas propriedades que são a reflexão e a refração que ocorre com a luz quando ela passa de um meio material para o outro. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Em primeiro lugar, a natureza ondulatória da luz. Até meados do século XVIII, na época de Newton, a maioria dos cientistas imaginava que a luz fosse constituída por um feixe de minúsculas partículas chamadas de corpúsculos. Somente no final do século XIX é que James Clerk Maxwell previu a existência das ondas eletromagnéticas e calculou as suas velocidades, chegando à conclusão que a luz seria simplesmente uma onda eletromagnética. Posteriormente, Heinrich Hertz mostrou de maneira irrefutável que a luz é uma onda eletromagnética. Dessa maneira, começava a incrível história da luz como sendo uma onda. Essa é uma história não só interessante do ponto de vista histórico, mas que levou a humanidade a um número infindável de aplicações baseadas nas propriedades da propagação dessas ondas eletromagnéticas. Neste módulo, serão abordadas, então, todas essas propriedades associadas com a propagação da luz. Em particular, nessa aula de hoje, falaremos de duas dessas propriedades, que são a reflexão e a refração. Iniciaremos falando das características cinemáticas dessas duas propriedades. Quando uma onda eletromagnética, a luz, atinge uma superfície que separa dois meios transparentes, tais como o ar e o vidro, a água e o vidro, em geral, a onda é parcialmente refletida e parcialmente refratada, ou seja, transmitida. Temos então a figura, onde teremos então raio incidente, que incide com o ângulo θi, ele é refletido com o ângulo θ1 e uma parte é transmitido, o raio refratado, no ângulo θ2. Pode-se mostrar rapidamente, verificar, que o raio incidente, o raio refletido e o refratado estão os três contidos no mesmo plano. Em segundo lugar, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou seja, o θ1 é igual ao θi de incidência. Em terceiro lugar, a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração é dado pela lei de Snell. Seno de θi, o ângulo de incidência, dividido pelo seno de θ2, que é o ângulo de refração, vai ser igual à razão entre N2 e N1, onde N2 é o índice de refração no meio 2 e o N1 é o índice de refração no meio 1. Isso ainda pode ser chamado de N21, que é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Então vamos lá, as propriedades cinemáticas da lei de Snell. N1 é o índice de refração do meio 1 em relação ao vácuo, N2 é o índice de refração do meio 2 em relação ao vácuo, e N21 é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Na tabela ao lado é mostrado, então, vários índices de refração de alguns meios mais conhecidos. Devemos lembrar que a velocidade V1 vezes o N1 vai ser igual a V2 vezes o N2, ainda vem da lei de Snell, e lembrando ainda, então, que sendo θi e θ2, assim, então V1 sobre V2. Lembrando ainda das equações de Maxwell, que V1 é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ ε1, e V2 é 1 sobre raiz quadrada de μ2 ε2, então temos aí todas as variáveis, podemos calcular a refração que a luz sofre quando passa de um meio para o outro. Uma propriedade bastante interessante é o que a gente chama de reflexão interna total. Em certas circunstâncias, a luz pode ser totalmente refletida quando incide numa interface de separação, e nenhuma luz ser transmitida, mesmo quando o segundo material é transparente. Para isso, vamos imaginar uma situação em que a luz vem de um meio 2 para o meio 1, sendo que o meio 2 possui um índice de refração maior do que o meio 1, ou seja, ele vai, sei lá, da água para o ar ou do vidro para o ar. Da lei de Snell, seno θi, que é o ângulo de incidência, está lá embaixo agora, dividido pelo seno θ1, que é o meio 1 para onde o raio foi, então é o meio de transmissão, vai ser igual a N1 sobre N2. Tá? O N1 é o índice de refração no meio 1, e o N2 é o índice de refração no meio 2, de onde a onda chegou. E nesse caso, como o N1 é menor que N2, isso vai ser menor que 1, ou seja, θi é menor do que o θ1, ou seja, o raio vai abrir quando passa de um meio para o outro. Haverá um ângulo, que a gente chama de um ângulo crítico, tal que, quando o raio incide nesse ângulo, a luz que é refratada vai sair tangente
a interface. E qualquer ângulo maior que o θ crítico, a onda será totalmente refletida de volta para o meio 2. Na aplicação disso, nós temos aí as fibras ópticas que são extremamente interessantes nos dias de hoje. Um fenômeno também muito interessante ligado com a refração é o que a gente chama de dispersão. Lembrar que a luz branca comum é uma superposição de todas as cores do comprimento de onda do espectro visível. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os comprimentos de onda. Porém, no interior de um meio material, em geral o meio material é chamado de um meio dispersivo, essa velocidade da luz varia com o comprimento de onda. Ou seja, quando eu tenho uma luz branca incidindo, cada cor vai sofrer uma refração por um ângulo diferente. Isso leva ao que a gente chama de dispersão. Por fim, as propriedades dinâmicas da reflexão e da refração. Quando nós temos ali o raio incidente, o refletido e refratado, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a soma das intensidades das ondas refletidas e refratadas deve ser igual à intensidade da onda incidente. É lógico, né? Não há criação de energia e nem a absorção, o desaparecimento. Aí apenas vai uma parte ser transmitida e uma parte ser refletida, ou seja, a soma das energias deve se manter constante. Haverá modificação de fase e ocorrerá um fenômeno muito interessante que é chamado de polarização, que vai ser assunto de uma próxima aula aqui do nosso módulo. As funções de onda, lembrar que são funções de onda eletromagnética, estão aí colocado o campo elétrico, o campo magnético, né, conforme nós já vimos no módulo anterior, e a direção do vetor K, que é a direção de incidência da nossa onda. A onda refratada, o campo elétrico, o campo magnético tem outros valores, e principalmente olhar e ver que vai estar numa direção K', ou seja, uma outra direção de propagação, que muda ali, né, pela figura a gente vê claramente isso. E por último, a onda refletida, que vai estar numa outra direção e, portanto, um K índice duas linhas. As propriedades dinâmicas são obtidas a partir das condições de continuidade em Z igual a zero. Aqui também, lembrar então que lá dissemos que quando nós temos aí a refração e reflexão, haverá um fenômeno chamado polarização. Isso leva a uma definição de um ângulo bastante interessante, que é o ângulo de Brewster. Então temos aí a onda incidente, a onda refletida e a onda refratada. Quando a luz não polarizada incide sobre uma superfície plana, a luz refletida vai ser parcialmente polarizada. O grau de polarização vai depender do ângulo de incidência. E o ângulo para o qual haverá uma polarização total da luz refletida é o que chama de ângulo de Brewster. Isso acontece quando o feixe refletido e o feixe refratado formam entre si um ângulo de 90 graus. Vendo então das propriedades trigonométricas, o ângulo de Brewster θB vai ser o arco tangente dos coeficientes N2 e N1 dos meios 2 e 1 que a onda está transitando. Então, nessa situação, o feixe refletido vai estar totalmente polarizado na direção perpendicular ao plano de incidência da nossa radiação. A radiação refletida, então, vai estar dessa forma polarizada por completo. Por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula e muito